boa noite, amigo. Estamos começando aqui o 9º episódio da Rádio do Bode, a rádio sem a menor perspectiva de futuro. Tô aqui com meu amigo Marlon Nunes. Opa, boa noite. Tô aqui com meu amigo Alan Kennedy. Qual é? Chia nós. E com a palhinha de um amigo nosso muito especial também, que é o Ícaro. Cadê o Ícaro? Boa noite. Aqui quem fala é o Ícaro. Eu espero que hoje o assunto seja muito bom. Tomara que seja uma boa transmissão aí. Hoje o assunto será niilismo. Você que manda hoje. Ícaro aí importado lá da TV Cruz, cara. Lembrando que a Rádio do Bode é proibida para menores de 18 anos. Ele é articulado. Você viu? Mas só... Pois é, só pra explicar aí que o Ícaro é a pessoa mais importante da minha vida, ele é o meu filho. Bacana, cara. Ele podia começar a Rádio do Cabrito, né? Que é a Rádio do Bode das crianças, né, cara? Rádio do Vizinho. É o estagiário cabritinho. A partir de hoje o Ícaro é nosso estagiário aí. Gente, estamos aqui hoje para falar, como o Ícaro disse, né? Como o Ícaro já falou muito bem, o episódio de hoje é sobre niilismo. É uma sugestão da nossa amiga Fabi, lá do Piauí, uma ouvinte nossa, entusiastas aí da conversa fiada misturada com saber, né? Estamos aqui hoje para apresentar esse conceito que está sendo muito abordado hoje nas peças da cultura pop, mas na maior parte das vezes muitas pessoas se dizem niilistas sem ter certeza do que estão falando, na verdade, ou não é? São niilistas no próprio discurso niilista. Eu acho que tem hora que no fundo o niilismo ele serve para justificar muita coisa, mas é importante sim termos algum certo tipo de conceituação e tal. Então vamos lá. Beleza, hoje eu não vou pegar o Aurélio não. Quem é que vai apresentar o conceito de niilismo aí pra gente? Não, vamos lá então. Primeiro eu queria dizer aí algumas coisas sobre a origem, a perspectiva, etc e tal, e sobre um romance, Pais e Filhos, de um autor russo chamado Ivan Turgenev. Então, a origem do termo é do latim nihil, né, que significa nada. Depois o Alan aí, ele vai dar uma complementada nos tipos aí, meu. Nada. É isso aí, Alan. Parabéns. Então, vamos lá. No romance Pais e Filhos, a gente tem o Legião Urbana? Cara. Se bem que... Vou fugir de casa, posso dormir aqui. Tá merda, né, velho? Meu filho vai ter nome de santo. O bom aqui é que quando um tá sério, o outro tá zoando, né? Então é por aí, mas de certa forma essa canção do Legião Urbana também, ela é meio niilista também, igual eu falei, niilismo é quase que tudo hoje, né? Então nesse romance Pais e Filhos do Turgenev, né, tem o Bazarov, Eugênio Bazarov, que é o personagem principal, né, e o seu amigo Kirsanov, Arkady Kirsanov, ele define o Bazarov como um niilista, né? Mas como assim um niilista? Naquele momento da obra, né, naquela época que foi escrito pelo Turgenev, o Arkady ele vai falar que o Bazarov é um cara que nega tudo, né? E por isso ele chama de niilista, porque vem de origem latina da expressão nihil, que significa nada. Então nada como uma negação de qualquer perspectiva de vida, etc e tal. Ou teoria, né? A própria ciência. Então o Bazarov, no próprio romance, ele não aceita nenhum tipo de autoridade, inclusive nega a própria ciência. Engraçado que nessa narrativa o questionamento niilista ele pode ser resultado da questão colocada justamente pelo título. Porque pais e filhos, né, assim como nós também vivemos alguns conflitos de gerações. Não sei se vocês concordam com isso, mas percebe-se no romance essa questão aí, justamente, e o Turgenev colocou pais e filhos. Eu percebo, né? Principalmente naquele momento que ele diz assim: você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo. Então, são crianças. São niilistas como o que você vai ser quando você crescer. Nietzscheano.
Tem aquela outra tem uma canção também aí, meio revolucionária, que eu esqueci o nome, que eles falam, eu esqueci de quem, mas que a gente ainda é como nossos pais. Que porra de música é essa que eu não tô lembrando agora? Lembra aí? Não, é uma música do Belchior, Como Nossos Pais, que é o nome dela, Isso inclusive. Aí, velho. É exatamente. Nossa, com meus pais sem incesto, né não? Bom, enfim. Então, por conta dos pais e filhos, tentando pegar o fio da meada de novo, o nihilista, no caso do livro, o Bazarov, ele, de certa maneira, ele torna-se nihilista. Dá pra perceber que o Turgenev coloca essa proposta de que o Bazarov torna-se nihilista porque ele tem contradições, frustrações ligadas às perspectivas diferenciadas da tradicionalidade dos pais. E assim justifica-se também uma contraposição à sociedade aristocrata russa da época. Inclusive, ele tem um antagonista que é o Pavel Kirsanov, que é um aristocrata e tal. Então, todo o questionamento dele pode ser visto também como revolucionário, né? Então, assim, de certa maneira, né, quando a gente for falar mais à frente aí do niilismo platônico, etc e tal, o reativo e tal, a gente explica melhor essas coisas. Mas é só pra contextualizar um pouco da obra. A ligação aqui, caiu, tá? cara. Oi, Marcos, fala de novo. Eu voltei, o meu Skype caiu e eu voltei agora. Caiu? Pelo menos não perdi nada não, né? Rolou, tá tudo normal. Ele só tá lendo a parte do Não, então... perdeu. Não, tá de boa, tá de boa. Então beleza. Pode continuar, por favor. Posso continuar? Não, eu nem tô lendo, não. Eu tô tentando lembrar aqui, mas tá indo. Ah, tá. Então, a questão do nihilista, né, essa questão de ser nihilista, colocada pelo Arkady Kirsanov, chamando o Bazarov de nihilista, porque ele nega tudo. Só que ele vira nihilista, digamos assim, de acordo com o tempo dele na vida aristocrata russa, porque ele está negando justamente, além dos pais, por isso pais e filhos no nome, ele está negando também a condição da tradicionalidade de uma geração anterior e da própria sociedade aristocrata russa, dos czares da época, etc e tal. Então, por isso, o Kirsanov utiliza o termo nihil durante umas passagens do livro para justificar o niilismo do Bazarov. Só que é interessante, assim, a opinião do Turgenev, né, do Ivan Turgenev, que é o autor, de certa maneira, o que eu acho interessante, depois até ligar com as questões do Nietzsche e do Deleuze, é porque a opinião fica escondida. É o que a gente chama, talvez, de subtexto, né? E que depois eu fiz uma ligação com a psicanálise também, porque ele vai falar, quando o personagem fala, o que não pensa, e pensa o que não fala, né? Então fica subentendido, fica como se fosse o inconsciente do personagem Bazarov, sacou? Depois, se vocês não entenderam direito isso aí, a gente manda mais pra frente. Então, que demonstram uma ligação com a psicanálise. E também, né, o Freud foi um grande leitor de escritos russos, inclusive do Turgenev e do Dostoiévski, etc e tal. Então, o Turgenev, ele não vai defender uma posição no livro. O que eu ligo também com a questão do além do bem e do mal do próprio Nietzsche, que daqui a pouco o Alan vai falar aí, eu acredito eu. Então, a narrativa, ela vai desconstruir, por conta disso, o próprio niilismo do Bazarov e do antagonista, que é o aristocrata, o Kirsanov, o Pavel Kirsanov, que quer preservar as tradições, etc e tal. Acho interessante contextualizar o niilismo nessa perspectiva daquela época, daquela sociedade, daquela época russa, mas também a gente consegue visualizar na nossa contemporaneidade, né, ou seja, nos dias de hoje, algo relativo a isso. Porque tem, por exemplo, nas eleições do ano passado, né, depois, a gente sempre vai cair nessas perspectivas, eu acho, né, mais políticas e tal. Até falo que tem uma tríade dos seres humanos que é como se fosse uma santíssima trindade, né, que é a putaria, política e religião. Então a gente não consegue sair muito bem disso. A obra em si, Pais e Filhos, é assim. Mas aí eu fiz uma pequena ligação com o que a gente tem hoje. A gente estava meio que se desenvolvendo num contexto que o próprio Turgenev coloca na época, que é do amor, quando a gente tenta linguisticamente, né, entender as diferenças para se emancipar como seres, etc e tal,
Mas aí vem uma galera tradicionalíssima, né? E quer voltar a vários pontos os quais a gente já estava se emancipando. Não precisa de explicar e falar quem e o que citar nomes hoje. Acredito eu que todo mundo já tá ligado no que eu tô falando. E é engraçado que você falou essa questão do amor e realmente é bem destacado, assim, do Pais e Filhos no refrão, né? Do Renato Russo, né? Que ele fala que é preciso amar as pessoas como se não houvesse... Como se não houvesse amanhã, porque na verdade não há, né? Ou seja, mais no início do que isso. Essa parte aí é um poema de outro cara, né? Não? É um poema que o Renato Russo pegou emprestado, eu acho. É a única coisa que eu sei do Pais e Filhos que é homenagem a uma menina que suicidou, Essa né? parte aí do amar as pessoas, não sei o que, é um poema do Camões, né, não? O Luiz de Camões era do Legião Urbana? É preciso amar... O dado Camões? Não, o dado que era. É dado com a mão, né? É dado com a mão e recebido com a outra. Nossa, como disse pro meu irmão outro Ai, dia... cara. Como é que... Outro dia a gente tava conversando, aí saiu o Legião Urbana, não sei o que lá, e aí o dado Dolabella, gente, dado Dolabella... Dado Dolabella é do Legião Urbana. Dado Dolabella. A gente tava conversando outro dia, não lembro quem saiu isso. Ô Marlon, você vai falar mais alguma coisa agora? Eu vou só terminar aqui, aí eu passo a bola pra você e a gente cai nos outros niilismos aí. Pode ser? É perceptível que na obra, óbvio, a existência desse paradoxo, né, de uma parcela da população que quer novas perspectivas em um outro tipo de moral, né? E a parcela que quer a continuidade da moralidade tradicional. Mas no meio disso tudo, né, há frustrações, dificuldades de entendimento, de diálogo, linguísticos mesmo, né, de linguagem, no caso, inclusive alguns atos violentos e tal que podem acontecer e estão acontecendo, fazendo já um paralelo com a nossa contemporaneidade, né? Não sei se vocês conseguem perceber o que eu estou dizendo, né? Se a gente estava se emancipando, acredito eu, assim, politicamente, até economicamente, e sofremos um baque aí tradicionalíssimo ano passado, né? Com a saída do glorioso Michel Temer, né? É aí que foi o baque? Michel Temer é um resumo do niilismo reativo. O cara é petista, agora é bolsonarista, do caralho doísta. Cara, então assim, na verdade a gente tá sofrendo desde 2014, né? 2016, se não lembro direito do impeachment, acho que é 2016, né? Então, impeachment 2016, e veio o senhor Temer, e agora o golpe 12.0, né, que foi ano passado e tá continuando. Pois é. Enfim, só pra terminar aqui essa relativização, e, porra, já tô falando de relativização, caralho, eu também sou um niilista passivo. Não, esse negócio de passivo tá por fora. Tá por dentro. Tá dentro, não. Tomando porra. Mas é foda. Pior que tem essa buceta. Pior que tem essa porra essa terminologia mesmo. E aí fudeu. Mas foda-se, tá bom, vambora. Então, assim, né? Digamos que o pensamento revolucionário é o que quer transcender o patamar moralista tradicional em prol de uma outra moral mais libertária, né? Até mesmo no sentido intelectual. O que eu acredito que estava acontecendo, eu estou pegando paralelos com a obra, lembrando sempre. Eu acredito que estava acontecendo isso, eu posso estar até errado, mas eu acredito que estava acontecendo essa emancipação, e claro que diante de 500 anos de dominação, etc e tal, é muito difícil de em 13, 14, existir essa emancipação, mais concretamente falando, né? As coisas são difíceis, primeiro que tem todo um mercado, todo um jogo de interesses e tal. Então a narrativa do Turgueniev em Pais e Filhos acaba caindo nas questões do amor, né? E o que eu acho que é muito interessante, porque o amor ele é assim revolucionário. Só que na época, os revolucionários marxistas, comunistas da época, eles o rechaçaram, né? Por conta justamente dele criar essa ambiência, né? O Turgueniev é de quando mesmo, Marlon? Você falou aí, eu perdi? Acho que ele morreu em 1880 e pouco. Tá. Beleza, mas dá pra você entender 1880 e pouco? Pera aí, não, pera aí. Da época do... dá pra você ver a ligação com o Legião Urbana. Então ele é Urbana contemporâneo de Marx, então? Isso aí. Ele era primo do Rasputin. Caralho. ele é primo do Renato Russo. Não, o Renato Russo é por causa da Rússia. O Renato Russo era primo do Turgueniev, tem todo sentido. Ele é da década de 80 também, pô.
Renato Russo, né? Nessa época era Renato pré-soviético. Pré-soviético, exatamente. E se ele nascesse na época do Stalin, ele provavelmente seria morto, né? Aí não ia ser Renato Russo, ia ser Renato soviético. Muito bem. Porra, velho, essa aí tinha um tempasso que eu não escutava. Foi perfeito agora. Não, cara. Foi ótimo, não adorei, realmente, velho. Obrigado. Fiquei feliz com esse cara. Tem uma ligação. Cara, tem uma ligação total do Legião Urbana com o Turguniev e com Pais e Filhos, velho. Olha que sensacional. Pois é, com a Revolução e com o Cat Stevens. Cara, eu fiquei impressionado agora. Legião Urbana, a banda mais revolucionária do Brasil de todos os tempos. Não, a mais revolucionária é RPM. Revoluções por Minuto. Revoluções por Minuto, né? Mas na RPM não tinha ninguém que era russo, né? Aqui no Legião Urbana pelo menos tem um Renato. Mas tinha francês, Porriquet. O Renato Russo. O Renato, além de russo, ele era bolchevique. Você sabe por que ele chama Renato Russo? Porque ele nasceu depois da queda do Muro de Berlim. Não. Senão era Renato soviético, exatamente. Não, meu filho, o Renato Russo é mais novo que eu. Olha, não repete que eu não entendi, velho. Renato Russo era mais novo que eu, então? Não, cara, é só a piada, esquece o contexto histórico. Ou então foi antes de 1917, pô. O Renato Russo é por causa de dois filósofos, Jean-Jacques Rousseau e Bertrand Russell. Aí ele foi e resolveu por russo. Ah, tá. E o Renato? Renato já era o nome dele. É porque ele era fã do Renato Gaúcho, jogador de futebol. Renato é aquele cara que foi ministro da Cultura, Renato Janine. Renato Teixeira. Também. Filó. Também, Renato Teixeira. Renato seus Blue Caps. Então, assim, só pra terminar. Vamos lá, terminando. E justamente o amor que vai questionar ou até destruir tantas teorias mais avançadas do niilista Bazarov, quanto os tradicionalistas aristocráticos russos, né? Ia falar uma coisa de tragédia do Bazarov aqui, mas eu acho que é meio desnecessário, porque, só resumindo rápido, então, ele voltou pra casa, né, meio que Jó, assim, sabe? E eu acredito que numa influência do Turguniev com relação à Bíblia e tal, e ele vai cuidar dos camponeses mojiks, os trabalhadores que viviam nas fazendas e tal, e ele vai e morre justamente pelo sangue contaminado de um vírus. Mojiks? Esses caras são gauleses, não são não? Da família dos Asterix e Obelix? Asterix, Obelix. É russo ou é francês? Aqui, obrigado, viu, velho? O momento de libertação da semana tá sendo sensacional. Porra, cara, momento de descarrego, isso aqui é muito melhor que o Universal. Tipo assim, né? Somos professores, salários parcelados, 13º parcelado, eu sou a Universal. Tô fora, velho. Então, assim, já que nós estamos falando a respeito de niilismo, eu ia até mandar imagem pra vocês aqui, mas eu não sei, meu Skype tá meio que revolucionário hoje, reacionário, na verdade, tá deixando eu mandar. Pesquisem no Google. Hello Nietzsche. Ah, puta que pariu, eu já vi essa porra. Senhores ouvintes, vocês também pesquisam aí no Google Hello Nietzsche, vocês vão ver muito bom. Tem até a camisa vendendo, eu tô pensando em comprar uma. Não, vai ser uma gracinha se andar com essa camisa aí. Uma gatinha com bigodão. Hello Nietzsche, filho. É o bigodão. É uma gatinha bigoduda. Ela tem boca, só que o bigode tampa, entendeu? Assim. Muito bom, gostei, cara, gostei. Eu vou até postar no meu status essa imagem. Eu gostei. Mas então, né? Tem uma aqui do Lionel Nietzsche. Essa eu não vi. Lionel Nietzsche. Essa foi muito boa, cara. Eu vi aqui agora. Hello. Cara, eu fiz um meme. Eu fiz um meme uma vez, depois vou mostrar pra vocês. Aquela época do Respeito Moço, não sei o que, bigode grosso, lembra? Cara, eu inventei um meme com Nietzsche, ficou sensacional. Depois eu vou mandar pra vocês. Manda lá. Alan? Dando continuidade, né, já que nós estamos falando do Papai Nietzsche, o bigodão, eu acho interessante tratar do niilismo. Tem uma parte, não sei se o Marco concorda comigo, é até famosa esse texto,
que é o aforismo 125 da Gaia Ciência, né? Talvez o aforismo mais famoso da obra de Nietzsche, né? Que é sobre a passagem do homem louco com a lanterna, né? Que vai falar justamente sobre essa questão da relativização social que existe e da questão da apresentação da ideia de niilismo, né? Na verdade, o Nietzsche ele já trabalha desde o início da sua obra essa questão, mas na Gaia Ciência eu acho que nesse aforismo ela fica bacana. Essa visão que a gente pode ter a respeito do niilismo. E aí, né, Marlon, solta um som aí bacana, uma música que eu vou fazer uma leitura aqui. Beleza. O Homem Louco. Não ouviram falar daquele homem louco que em plena manhã acendeu uma lanterna e correu ao mercado e pôs a gritar incessantemente: procuro Deus, procuro Deus. E como lá se encontravam muitos daqueles que não criam em Deus, ele despertou com isso uma grande gargalhada. Então ele está perdido? Perguntou um deles. Ele se perdeu como uma criança? Disse um outro. Está se escondendo? Ele tem medo de nós? Embarcou no navio? Emigrou? Gritavam e riam uns para os outros. O homem louco se lançou para meio deles e trespassou-os com seu olhar. Para onde foi Deus? Gritou eles. Já lhes direi. Nós o matamos. Vocês e eu. Somos todos seus assassinos. Mas como fizemos isso? Como conseguimos beber inteiramente o mar? Quem nos deu esponja para apagar o horizonte? Que fizemos nós ao desatar a terra do seu sol? Para onde se move ela agora? Para onde nós movemos nós? Para longe de todos os sóis? Não caímos continuamente? Para trás, para os lados, para a frente em todas as direções? Existe ainda em cima e embaixo? Não vagamos como que através de um nada infinito? Não sentimos na pele o sopro do vácuo? Não se tornou ele mais frio? Não anoitece eternamente? Não temos que acender lanternas de manhã? Não ouvimos o barulho dos coveiros enterrar Deus? Não sentimos o cheiro da putrefação divina? Também os deuses apodrecem. Deus está morto. Deus continua morto. E nós o matamos. Como nos consolar a nós, assassinos entre os assassinos? O mais forte e sagrado que o mundo até então possuíra sangrou inteiro sobre os nossos punhais. Quem nos limpará esse sangue? Com que água poderíamos nos lavar? Que ritos expiatórios, que jogos sagrados teremos que inventar? A grandeza desse ato não é demasiado grande para nós? Não deveríamos nós mesmos nos tornar deuses, para ao menos parecer dignos dele? Nunca houve ato maior, e quem vier depois de nós pertencerá, por causa desse ato, a uma história mais elevada que toda história até então. Nesse momento silenciou-se um homem louco e novamente olhou para os seus ouvintes. Também eles ficaram em silêncio, olhando espantados para ele. Eu venho cedo demais, disse então. Não é ainda meu tempo. Esse acontecimento enorme estará a caminho. Ainda anda. Não chegou ainda aos ouvidos dos homens. O corisco e o trovão precisam de tempo. A luz das estrelas precisa de tempo. Os dados mesmos depois de feitos precisam de tempo para serem vistos e ouvidos. Este ato ainda é mais distante que a mais longínqua constelação. E no entanto eles cometeram. Conta-se também no mesmo dia um homem louco irrompeu em várias igrejas e a cada uma entoou seu requiem a Eternal Del. Levado para fora interrogado, limitava-se a responder: o que são ainda essas igrejas, senão os mausoléus e túmulos de Deus? Nietzsche, Gaia Ciência, aforismo 125. Muito bonito, muito bonito. E aí? E aí? Vai continuar lendo, não? Pensei que você leu o texto todo, o livro. Eu li o aforismo todo. Pra mim você tava imitando o Marlon. É mais ou menos isso. Porque você vai... Vai adiantar. Mas o que é interessante? Vocês lembram que teve um filme, tem até dois, né? Ou um e o dois, o Deus Não Está Morto, né? A ideia remete a esse aforismo do Nietzsche, né? E eu acho interessante porque, na verdade, a pessoa que pensou em escrever fazer esse filme, né? Montar esse roteiro desse filme, não entendeu porcaria nenhuma do que o Nietzsche tá falando. O Nietzsche não tá falando de Deus, né? Ele tá falando sobre a questão da moral existente, voltada para a questão dessa visão de Deus, né, que o niilismo ele se instaura a partir da morte de Deus, a partir da queda desses valores supremos, né. A nossa sociedade ela entra em um processo de niilismo a partir desse momento, onde a gente começa a desconstruir e
e como é que eu posso dizer? De forma que eu não percebo essa desconstrução, simplesmente eu ajo conforme essa desconstrução. É quase um niilismo passivo. Mas Requiem for a Dream, lembra desse filme? O Requiem for a Dream é um filme também bem no ponto de vista caótico, assim, de perspectiva de futuro também. Pois é, por isso que eu lembrei exatamente aqui agora disso. Mas assim, cara, tem toda uma questão do imaginário, acredito eu, Alan, também, de substituição do imaginário de Deus por imaginário científico. Isso tem muito no Nietzsche. Isso, a própria ideia do advento, né, da ciência, porque na verdade o Nietzsche, quando ele vai produzir a obra, você tem essa visão, né, a questão do surgimento do positivismo, essa coisa toda. Então, assim, na verdade era uma troca. Você abria mão de um Deus, né, podemos dizer um Deus sagrado, por um Deus científico, né, que estava acontecendo. Os homens iluministas, digamos assim, o próprio Nietzsche, depois o Deleuze o reafirmando, ele vai denominá-los de nihilistas reativos, né? Justamente por conta desse imaginário substituto de Deus com o da ciência no lugar e tal, da luz, etc e tal. A questão dos ídolos, né? Isso, mas que no fundo é a mesma coisa, né? O Nietzsche ele vai criticar muito essa questão dos ídolos, né? Não é à toa que ele fala que a filosofia dele é a filosofia do martelo, né? Que é a filosofia que vai quebrar os ídolos de barro. Crepúsculo dos ídolos. Ela quebra os ídolos de barro. Isso. Né? Iconoclasta. O crepúsculo dos... Os crepúsculos dos vampiros. Vocês vão ficar mais um tempo aí na questão filosófica mesmo, ou a gente vai partir pra praxis? Não, aí a gente tá apresentando essa ideia, né, de que... Eu acho interessante a gente falar do niilismo negativo, o reativo, o passivo e o ativo. Vai lá. O niilismo negativo, né, nega-se o mundo em nome de outros valores. O que eu ligo um pouco com o platonismo, assim. Eu não sei se eu estou muito bem certo, mas, de certa maneira, o Nietzsche também ele vai questionar todo aquele mundo das ideias do Platão, né, que é um mundo que a gente não conhece, e em detrimento do mundo corporal aqui, né, sensível, digamos assim. Então, mas o nihilista engana a si próprio. Ele nunca diz negar o mundo. Pelo contrário, ele se diz afirmando Deus, uma utopia, o que quer que seja. Divisão de dois mundos. Aí caiu no platonismo. Um debaixo, sensível, mutável, corporal, imperfeito, temporal. Outro suprassensível, imutável, ordenado, perfeito, atemporal. Aquilo que cai também lá no Parmênides e no Heráclito, né, Alan? Inclusive o Platão é muito mais para Parmênides e o Nietzsche heraclitiano, né? Na verdade, o Platão ele tenta fazer aquilo que o Kant faz, né, com o racionalismo e empirismo. Ele tenta meio que juntar as duas teorias, mas ele acaba puxando sardinha pro aspecto Parmênides, já que ele vê o Parmênides como perfeito, né, o imutável, o verdadeiro, e o Heráclito Platão, mais né? como uma coisa... mas é uma distância muito grande no tempo do Platão pro exemplo, Kant, né? Porque o Kant também tenta fazer isso com o racionalismo e o empirismo, né? Tentar juntar as duas ideias, assim, os dois conceitos. Só que o Platão, ele é totalmente... Ele tende a muito pro Parmênides, né? Porque ele vê o Heráclito apenas como algo ilusório. Tô até lembrando aquela frase do Heráclito lá, que nem um homem, nem o rio serão os mesmos depois de se molharem uma vez e tal. O homem jamais entrará duas vezes na água do mesmo rio, pois tanto os homens como os rios jamais serão os mesmos. Exatamente. Então, mas terminando o niilismo negativo, né? O niilista negativo cria outros mundos para poder suportar este. Este mundo é ruim, portanto, o niilista deve provavelmente ser o escolhido de Deus. Um Deus dos fracos, oprimidos, que sofrem. Esta é a figura do ressentimento. Isso um pouquinho sobre o niilismo negativo. O niilismo reativo. O homem iluminista, irracional, não nega o niilismo negativo. Ele dá um passo adiante, a morte de Deus, que justamente remete ao aforismo que você acabou de citar aí, alambrado. Então, somos todos ateus. Sim, matamos Deus e ele mereceu, mas agora o homem é sagrado. Viva os direitos do homem. De que adianta? O além agora é o futuro. No dia da revolução todos serão redimidos.
Trabalhe por um mundo melhor, sirva à sociedade, faça o bem para os seus filhos. A ciência dará todas as respostas. Enfim, ainda somos religiosos. O homem matou a verdade fora deste mundo, mas ainda acredita numa verdade metafísica neste mundo, um mundo melhor por vir. Interessante, caiu justamente no que a gente estava falando da substituição do imaginário de Deus pelo imaginário científico e tal. Sim. Vamos passar por um niilismo passivo, vou tentar acelerar para não delongar muito aqui. Aos poucos, já o passivo, né? A vontade de potência se esgota no niilismo. Ela vaza, escoa, procura afirmar-se em outros lugares. O homem cada vez mais doente tem cada vez menos capacidade de afirmar-se. O niilismo passivo é o dos últimos dos homens. Zaratustra, parte 4. Onde está o mar para que eu possa me afogar? Mas o mar secou, estamos chegando perto do fim, a chama se apaga, surge a escuridão sem fim, mortos-vivos não encontram vida dentro de si, mesmo ela estando lá, mas ainda se movem perdidos e entorpecidos. O que cai, Alan, naquilo que a gente estava conversando sobre o relativismo, né não? Isso. Dá uma moral aí pra nós. Porque na verdade a nossa discussão era o seguinte, né? Como que a gente pode entender, né, esse aspecto do niilismo hoje? Porque o Nietzsche, ele vai ter sua produção no final do século XIX, só que ele mesmo fala que a filosofia dele é póstuma, né? Tanto que a filosofia dele é base para a maioria dos teóricos do século XX e até hoje ela é algo muito impactante dentro da nossa sociedade. E eu tava até comentando com o Marlon, porque na época que eu tava fazendo faculdade, em Cultura Religiosa 2, nós trabalhamos a obra de um autor que eu esqueci o nome dele agora. É o Batman? Não era o Batman, não. Ele é brasileiro. Batman? Não, é o Robin. Batman? O Robin. Mas eu esqueci o nome dele, só. Ele é brasileiro, ele escreveu um livro baseado no niilismo nietzschiano chamado Anarquia de Valores. E ele coloca justamente isso, que o que beira o niilismo é a questão do relativismo. Porque, na verdade... E a gente vê isso, a gente é muito relativista, e eu acho que... Paul Valadier. Oi? O nome do cara do Anarquia de Valores é Paul Valadier. Paul Valadier. Ele é francês, ele é brasileiro, não. Valadier. Beleza. Eu falava Paul Valadier, mas é em portuguesado, né? Sei lá, depois eu procuro, que não deve ser o Valéry, né? Eu sei que é Paul alguma coisa. McCartney. Beatles, ele relativizou, ele trocou a mão da esquerda pra direita. Valadier, velho? Ele escreve Valadier. Ah, tá. Sim, Paul Valadier. Beleza. Pode crer. Lembrei. Então, beleza. Terminando aqui, né? Porque a gente falou já da ligação. E a gente tem muitos exemplos, né, cara, disso, assim. Só pra terminar a questão do niilismo passivo ligado ao relativismo. A gente tem vários exemplos dessa galera aí. O Marlos até... esses dias ele falou algo assim... de que quanto mais em cima do muro... Ô Marlon, lembra aí o que você fala de vez em quando com a relação... Eu não lembro do contexto, eu não lembro dessa conversa, não. O que é? Não, cara, quando a pessoa tá muito... foi de uma discussão, velho, de um folheto que você fez sobre poema, lembra? Não lembro o papo, não lembro o que era. Cara, foi um poema... Porra, mano, pior que eu tava com essa parada aqui, não tô lembrando agora. Um exemplo bom que eu tenho sobre essa questão é esse povo de hoje, principalmente muitos são assim, que dizem, né, cristãos, frequentam a igreja, louvam a Deus, mas fora do ambiente da igreja são um bando de bosta, de merda, de pessoas. Mas aí a gente pode categorizar a pessoa apenas como cínico, né? Essa pessoa não é necessariamente niilista, não. Não, mas é o relativismo. Não, mas assim, o niilismo passivo, nessa questão de relativizar as coisas, e dentro do... porque você tava pesquisando outras paradas aí, eu acho isso que você não percebeu. Perdão. Desculpa. Quando Nietzsche vai falar que justamente a galera que tá meio em cima do muro tá perdida, ou então hipocrisia, né, cara? Foi o que eu acabei de dizer. Ah, tá. Lembrei, velho, Marcos, eu lembrei. Você tava falando de um poema, acho que um soneto do Gregório de Matos, velho. Ah, não, pois é, cara. Inclusive, eu separei aqui, lembro, versos íntimos. Então. Vou ler ele aqui agora, então, pra gente aqui, porque eu queria, inclusive, entrar num processo
para tentar sair um pouco aqui para a questão mais palpável, né? Eu separei aqui uma linha do tempo que começa com Augusto dos Anjos e vai passando por algumas outras etapas até a gente chegar nos dias de hoje. Eu falo na construção na construção de obras da cultura em geral, né? Então, primeiro a gente tem aqui o Augusto dos Anjos, né? Que é um poeta pré-modernista, que ele tem um poema que chama Versos Íntimos, que é assim, ó: vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de sua última quimera, somente em gratidão, essa pantera foi a tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera, o homem que nessa terra mora entre feras e sente a inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende o teu cigarro, o beijo amigo é a véspera do escarro, a mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém em casa ainda pena tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga e escarra nessa boca que te beija. Ao mesmo tempo que ele tem um ponto de vista... além dele ter essa questão que vocês estão falando aí, né? Que eu não sei em qual das definições de niilismo se encaixa que o Marlos apresentou. No passivo, juntamente com o relativismo que o Alan acabou de explicar aí. Ele ainda tem uma questão meio libertária também, né? De conseguir se perceber, né? Não de alguma perspectiva de futuro, mas numa perspectiva de pelo menos se livrar de parasitas, assim. Não sei se vocês sacaram essa. Não, é uma coisa que a gente faltou ressaltar, porque na verdade a visão que a gente apresentou até agora é uma espécie de niilismo muito negativizado, né? A ideia do niilismo numa perspectiva negativa. Mas o niilismo... Não, mas a gente vai pro ativo daqui a pouco. Que o niilismo ativo, ele se percebe como algo positivo, né? O próprio Nietzsche apresenta, que aí ele vai chamar de transvalorização, né? A transvaloração dos valores. Você tem a própria figura do Vátimo mesmo, né? Com o fim da modernidade, a pós-modernidade, ele fala também sobre essa questão do niilismo ativo. Então você tem essa pegada. Ótimo. Então vamos manter os exemplos aqui, então, Alan, antes de começar nesses ativos. Pode falar do ativo aqui? Não, calma. Vou dar um outro exemplo aqui do Manuel Bandeira, cara. O Manuel Bandeira, que já é um poeta já do movimento modernista, né? Que tem um poema muito interessante dele, que é o poema do Beco. Vocês conhecem? Tem um outro também, Vou-me embora pra Passágada também, que é um poema bem nessa pegada que vocês estão dentro. O Beco explode a violência. Eu quero levar uma vida moderninha, deixar a minha menininha sair sozinha. Se for moderno, achei que era isso. Mas eu me mordo de ciúme. Não, modernista, pô. Vocês estão bêbados, bicho? Eu tô... Bêbado. O poema do Beco do Manuel Bandeira é: o que me importa a paisagem, a glória, a Bahia, a linha do horizonte, o que eu vejo é o beco. Doideira. Sem saída. Cara, muito foda. Isso aí lembrou o Labirinto do Fauno. Labirinto do Fauno. Então, caras, partindo dessa perspectiva aí, ainda nesse niilismo passivo, tem um movimento cultural muito famoso e muito influente. Tá perdendo sua influência agora na música, eu percebo agora, né? Emo. Que é o punk rock, cara. O punk rock, em sua mais profunda gênese, assim, ele é um movimento de juventude completamente niilista, que é na Inglaterra, 77, completamente... uma juventude pobre pra caramba. Falando nisso, os Dead Kennedys estarão aqui em maio, né? Nunca vi punk cobrar R$180 ingresso, não sei que punk vai pagar isso. Mas aí, voltando lá no Sex Pistols lá, ó, com No Future, né, que era a questão de um dos singles dos caras, né? God Save the Queen. No Future. E aí, a gente tem um movimento punk que depois passou por uma questão bem militante, assim, mas no pau, pedra, o punk rock é um movimento de jovens sem perspectiva de vida, sem futuro, sem vontade de manter o establishment, né? Mas e o do yourself? É justamente porque você não tem como contar com grana de ninguém, você não tem como contar com as perspectivas É como, cara, se a gente estivesse saindo do parnasianismo direto pro dadaísmo, tá ligado?
É uma loucura, assim, muito... como se fosse o Led Zeppelin parnasiano mesmo, no ponto de vista Caralho, agora você pegou pesado. da questão estrutural, das temáticas e tal, erudito, né, e tal, você sai... É como se saísse do Tu e caísse no Dead Kennedy. É como se você saísse do Tu e fosse direto pro MC Levinho, cara. Só piorou mais ainda, tá certo. MC Brinquedo. Tem um poema do Gregório de Matos aqui, eu queria ler também rapidão, pode? Pode, claro. Gregório de Matos é um poeta baiano aí da Inconfidência, famosíssimo. Hermano, você vai lembrar dele agora. Vamos lá. Neste mundo é mais rico o que mais rapa. Quem mais limpo se faz tem mais carepa. Com sua língua ao nobre o vil decepa. O velhaco maior sempre tem capa. Mostra o patife da nobreza o mapa. Quem tem mão de agarrar, ligeiro trepa. Quem menos falar pode, mais increpa. Quem dinheiro tiver sobre ser papa, pode ser papa. A flor baixa se inculca por tulipa. Bengala hoje na mão, ontem garlope. É garlopa? Galopa. Galopa? Tá escrito errado aqui. Mais isento se mostra o que mais chupa. É essa frase que eu tava querendo lembrar, velho. O mais isento se mostra... por isso que a gente tava falando disso mais cedo. Por causa do relativismo, sacou? E você vai lembrar o porquê aí, não precisa falar. Já lembrei. Então, isento se mostra... Essa frase é linda, né, velho? O mais isento se mostra o que mais chupa. Exatamente. Para a tropa do trapo, vaso a tripa. E mais não digo, porque a musa... topa, em apa, epa, ipa, opa, upa. Eu que te apresentei esse poema realmente, né? Semana passada, inclusive. Foi você, a gente conversando sobre relativismos de pessoas ao nosso redor. Verdade. E tal. Aí a gente caiu nessa parada e você falou assim, caralho, vou te apresentar esse poema aqui porque tem a ver tudo com isso. Não tiro uma vírgula do que eu disse. Exatamente, brother. Eu lembrei, esse negócio tá na minha cabeça. Verdade. E eu queria apresentar também um poema, posso? Claro. É o Agora José, do Carlos Monteiro. Mas o Agora José realmente é um poema niilista. Lê aí. Eu pensei que você ia falar da homenagem ao trabalho árduo de novo. Mas com certeza o E Agora José é um poema niilista. É o poema do Beco Sem Saída completo. Sim, mas eu falei mais na ideia de que ele é grande pra caramba. Não é não. Quer ver? Agora eu faço questão. Olha só. Ele, então, por favor. Nossa, vai demorar. Esse programa vai ter... Já declamei na escola uma vez. Esse episódio vai ter 3 horas. Não, lê aí que a gente comenta rapidinho sobre ele. Ô Zé Buceta, você nem tava vendo ele aí não, você só zoou, né? Não, mas eu conheço ele, eu só não sei ele de cor. Eu declamei ele, eu decorei essa porcaria aqui pra ler no projeto de poesia, foi antes de entrar na escola. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho. Já não pode beber, já não pode fumar. Cuspir já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio utopia. E tudo acabou, e tudo fugiu, tudo mofou. E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu estante de febre, sua agulha em jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta, não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir pra Minas, Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vieniense, se você dormisse e você cansasse, se você morresse. Mas você não morre, você é duro, José. Sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope. Você marcha, José. José,
Pra onde? José, pra onde? Ô, bicho, isso é o mais doido. Você marcha, José, pra onde? Amigo, sinceramente, se isso aí não for do que a gente tá falando, eu não faço a menor ideia. Carlos Drummond é Carlos Drummond, né, velho? Né? Podia acabar aqui, ó. Mas falta falar só do niilismo ativo, né, do Batman. Então vamos lá. Niilismo ativo. Por fim, a última forma de niilismo nega a si mesma e se torna ativa. Há um rompimento, uma enorme mudança na capacidade de valorar. Se destruir ativamente, eis o objetivo. Destruir o niilismo dentro de si. Como podemos acelerar a roda do devir, negando as forças de negação, o que vem depois do homem moderno, o que está além do homem. Para isso é necessário criar novos valores. Basicamente, o Nietzsche ele propõe, né, a teoria do niilismo ativo. Ele critica toda outra forma de niilismo, ele vê como algo negativo, mas o niilismo ativo ele vê como positivo. Por quê? Porque eu desconstruir para construir novos valores, entendeu? A partir da minha visão de mundo. Diferente, não seguir os ídolos, não seguir teorias, não seguir regras anteriores, mas eu mesmo construir, né? E é que vai dar pano para manga para a modernidade, né? Talvez eu possa dizer que se aproxima da ideia de corte-fluxo dentro da obra de Deleuze, e o próprio Watchman ele fala sobre isso, né? Inclusive pensando na perspectiva estética, né? A arte contemporânea ela é uma desconstrução para uma nova construção, né? E a ideia do olhar como uma possibilidade de inúmeras possibilidades, né? Só que o seguinte, o Nietzsche ele propõe essa transvaloração, mas dentro de uma própria construção íntima, né? Não é uma coisa simples, porque na verdade o niilismo passivo, o niilismo reativo é isso que eu ia falar agora. É simplesmente eu negar e pronto, sabe? O relativismo é isso, tipo, pra mim isso aqui não é bacana, beleza, mas eu não dou um sentido àquilo, né? E você tem que dar um sentido para aquela construção. Parece que realmente a gente quase que obrigatoriamente a gente passa por essas fases do niilismo, sabe? Você acredita ou é criado numa sociedade platônica que divide o mundo em dois, né? Depois você é apresentado até pelo sistema escolar a ciência, que não deixa de ser um niilismo, aí vai se chamar denominado de reativo. Muitas vezes nesse emaranhado todo você se vê perdido, relativista e passivo, até chegar justamente numa coisa mais emancipada, que é a tentativa, ao menos, de criação e saída desse estado niilista, né? Eu acho que tem todo um caminho a ser traçado pelo ser para se chegar ao niilismo ativo. Que é a transvaloração dos valores, né? É a questão do eu criativo, o eu emancipado. Ano passado eu dei uma palestra sobre Pequeno Príncipe, do Saint-Exupéry, lá em Nietzsche, né? E eu construí justamente essa narrativa para explicar o Pequeno Príncipe em Nietzsche, porque ele sai em busca de uma transvaloração, ao meu ver, sabe? Tanto é que depois ele se vê, depois de toda a viagem e tal, de largar as coisas, né? Ele se vê quase que numa volta de si próprio de uma outra maneira e tal, uma viagem. Mas eu vi o Pequeno Príncipe no Nietzsche, não sei se você concorda. Não, mas é interessante, eu não conheço muito a história do Pequeno Príncipe, mas eu acho bacana. Eu nunca li, na verdade, o livro. Eu já vi o desenho, mas o livro não... Passava um desenho no SBT, exatamente. Mas assim, ia ser por alto, assim, mais ou menos a ideia. Ô Marcos, você não quer falar do Rick and Morty, não? Ah, então, é interessante a gente falar sobre isso, porque o outro dia a gente tava conversando com o professor Kaique, né, Marlon? Não sei se o Alan tava lá. Então, tava o Alan e tinha um outro cara. O professor Altair, que não tinha nada a ver com a história. Acho que o Júnior também tava lá. E o professor Nietzsche, o bigodão lá, como é que é o nome dele? Ah, cara, aquele cara foi embalsamado e tá lá dando aula até hoje. Professor Nietzsche. Coitado, né, bicho? O professor Nietzsche. A múmia viva, bicho. O cara ressuscitou. Quem é esse? Nossa, bicho. Eu acho que é um ataque feroz. Cara, aquele cara lá é Bolsonaro. Bolsonaro nada, né, velho? Aquele cara lá é Castelo Branco. Exato. Não tem um Adão negro lá no caso aí? Aquele lá é o Nietzsche negro. Nietzsche negro branco.
É o Nietzsche branco. Cara, aquele é um exemplo de niilista reativo. Mas a gente tava conversando com o Kaique, e aí o Marlon puxou um assunto lá e o Kaique colocou um ponto de vista lá que é realmente interessante, né? A gente tava falando sobre obras como o Rick and Morty, e aí tem outras, né? Como o BoJack Horseman, né? Que tem a mesma pegada, que é do caos total na questão da perspectiva com o futuro, da perspectiva com a vida, né? E da possível glamourização do niilismo. Quando eu coloquei esse termo lá, o professor Kaique, inclusive, questionou, né? Mas eu não consigo perceber no Rick and Morty uma glamourização do niilismo, como se isso fosse uma coisa positiva. Realmente, a obra não trata isso como se fosse uma coisa positiva, mas trata como se fosse piada. Ela faz do niilismo do Rick, né? A piada da maior parte da série. Apesar dela mostrar que é triste em vários momentos, o Rick tem aquele caráter completamente caótico quanto à perspectiva. E ele é um cientista, né? Ele é embriagado. Justamente para tentar amortecer a realidade, que ele acredita ser uma coisa completamente desagradável. E ele vive na embriaguez. Mas ele vive uma embriaguez criativa, sabe? Porque o tempo todo ele tá criando. Isso, é talvez um niilista ativo, né? Aí é com vocês, caras. Só sei que aí eu coloquei esse ponto de vista e aí eu falei, tipo assim, eu usei um argumento torto, né? Eu entendo ter sido questionado por isso naquele momento, que eu usei um argumento torto da possível responsabilidade do estúdio com relação a esse tipo de postura e como isso atinge os espectadores. E o professor Kaique muito sabiamente falou assim, mas o estúdio e os criadores não tem que ter responsabilidade nenhuma quanto a isso, não. O que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar postulado nas artes, né? Para até onde elas podem ir ou não, e isso gera milhares de discussões, né? Inclusive a gente vai acabar falando... E ele é professor de arte, tá, gente? E realmente o estúdio, os criadores não tem que colocar freios nesse tipo de parâmetro. O problema é que a nossa geração que tá se brotando aí agora, né, os millennials e tal, eles têm uma sede, assim, uma vontade de... Os homens que odiavam as mulheres. Exatamente. A nossa juventude hoje, por causa da tecnologia, tem uma facilidade muito grande de aglomerar os desajustados, né? Então, como antigamente... Nós somos um grande exemplo. A Rádio do Bode é um grande exemplo disso. Mas como as pessoas antigamente não tinham contato com outras pessoas de uma forma tão fácil como é hoje, não se tinha esse tipo de resposta com relação às obras artísticas que nós temos. Então, a partir do momento onde você coloca um personagem como o Rick na tela, seja ela qual for, ele vai servir de parâmetro para centenas de pessoas aí que depois vão começar a reproduzir certos pensamentos assim que... Não que ele não possa reproduzir, que reproduza, não tem o problema não é esse. O grande problema é a gente colocar como pedestal no niilismo a questão do herói. Por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui. Vai sair um filme do Coringa agora, daqui a pouco, né? E nesse filme do Coringa, o Batman nem participa, o principal é o Coringa. E vai ter uma questão, e muitos outros podcasts estão debatendo essa parada de uma forma muito mais profunda do que eu vou falar agora, mas é a questão da romantização e humanização do vilão. Em teoria, o Coringa, ele é um psicopata, ele é um assassino, ele é um cara que não pensa, que não tem razão por seus atos. Mas a partir o sociopata, mas a partir do momento onde você idealiza o ponto de vista do vilão, você tem aí uma nova perspectiva social. E ainda mais hoje, onde a gente posterga o fim da nossa juventude, né? A gente tem pessoas de 40, de 50 anos consumindo um produto que é direcionado para um público menos 15. Você tem uma valorização invertida dos pontos de vista sociais. Estou sendo claro no que eu estou dizendo? Não sei. Sim, totalmente. A famosa tia de 40 anos que quer voltar a ser menininho de 13 anos. Leis Crepúsculo. Ou o tiozão de 45 anos... que ainda... Que quer pegar geral. Que assiste como principal fonte de conteúdo produções infanto-juvenis, não sei. Mano, isso aí, cara, eu sempre... É teenage, né? O tiozão que vê teenage no canal do Marlon. Como é que chama? Esqueci o nome do meu canal, Xvideos. O Toalheiro. Toalheiro.
Um dia desse aí me questionaram, falaram assim, mas eu escuto isso direto, eu sou a mulher que mais escuta essa parada aí, que dia que vocês vão me dar um prêmio de ver o seu canal? O dia que ela ajudar a pagar o SoundCloud, a gente... Beleza, eu vou remeter, eu vou mandar para... Aliás, ela tá recebendo, né, os episódios, ela deve escutar esse agora e vai saber que assim que ela contribuir, ela vai receber o prêmio. Mas isso me lembra sempre, cara, esse tipo de discussão, ao contexto, o conceito de indústria cultural e o conceito de narcisismo coletivo, velho. Eu até falei naquele dia mesmo lá, Marlos, eu não sei se você lembra. Porque realmente, cara, quando você falou lá do cara que imitou o Rick, né? Lá nos Estados Unidos, não foi? Então, isso, cara, isso é exatamente o exemplo de que a indústria cultural, ela reflete no comportamento das pessoas, ela reflete no ego, ela reflete nas formas de ser, viver, se constituir, agir, etc e tal, né? De forma, obviamente, que como assim narcisismo, né? Narciso, todo mundo sabe, aquele cara que não tem muito sentido, não escuta direito, não tá nem aí pra ninguém e perde a vida, se anula, digamos assim, explicando rapidamente. Exatamente o que tá acontecendo é mais ou menos isso. As pessoas estão se refletindo tanto nas telas, né? Que vira o que o Adorno chama de narcisismo coletivo. E elas não se emancipam, cara, justamente daquilo que é posto, né? Que é colocado para nós, é colocado para elas. Então, tem uma frase do Adorno sensacional, que é essa: o mundo todo é forçado a passar pelo crivo da indústria cultural. A velha experiência do espectador cinematográfico, para quem a rua lá de fora parece a continuação do espetáculo que acabou de ver, pois este quer precisamente reproduzir de modo exato o mundo percebido cotidianamente, tornou-se o critério da produção. Existe aí uma questão de repulsa, desafio também, cara? É como se existissem barreiras que a pessoa tem medo de vencer. Cara, tem toda uma questão desse niilismo também passivo, porque cria falta de sentido. Então, entre aspas, a questão do sentido na linguagem mesmo, você como professor de língua portuguesa, estudante de literatura, etc e tal, você sabe disso. Quando você tem um certo sentido, você percebe mais as coisas, né? Então, todo esse brainstorm aí de niilismo, de indústria cultural, de reprodução, etc e tal, gera, no fundo, uma grande falta de sentido, né, cara? E o que gera uma porrada de frustrações, violência, etc e tal, né? Isso. E essa falta de sentido, ela tenta ser compensada através da experiência narcisista. O consumo também não deixa de ser através do consumo, né? Legal isso. Porque também a gente consome. A gente consome com uma necessidade de tentar sustentar um vazio existente, né? Que na verdade não comporta, né, essa questão do consumir. E a indústria, ela fomenta isso de forma muito grande, né? A indústria cultural em todos aspectos, né? A própria questão da moda, a questão da produção, porque eles colocam pra gente que a gente só vai ser feliz se a gente tiver aquele produto ou assistir aquela coisa e etc. E as pessoas, elas são induzidas a agirem dessa forma. Não, bicho, você chega pra que gera o caos social alguns que a gente alunos tem hoje. E fala assim, eu não vou colocar aqui um Vivaldi, né, um Bach, um Wagner, sei lá. Ele vai dizer, caralho, mas que música fodida, música arregaçada, né? Ao passo que eles estão escutando funk ali à torta direito, mas é o que é posto, né, bicho? Eles não e uma outra coisa que é engraçada, o paradoxo social que é gerado, o paradoxo muito engraçado que é gerado, por exemplo, lá, não sei que época, era 2014 mais ou menos, que tava tendo aquele burburinho a respeito dos rolezinhos, vocês lembram disso? A sociedade gira em torno do consumo, a televisão, o cinema, a música, tudo é relacionado a consumo. E aí você coloca esses parâmetros todos assim para a sociedade, mas você não admite que a sociedade os assuma. A partir do momento onde você tem o pessoal da periferia querendo entrar em shopping
né, querendo se apropriar daqueles locais, você dá um nó na cabeça da galera, cara, que elas, você não sabe o que você compreende, né? Ela quer aceitar a sociedade de consumo, mas ela quer apenas ela lá. Então a gente vê essa questão do preconceito com relação ao outro, né? E até onde... Tem um relativismo. Livro do Jean Baudrillard, chama A Sociedade do Consumo. Ele vai fazer um traço epistemológico justamente na questão das sociedades pré-industriais, como que a gente ainda tem resquícios daquilo, ou praticamente a mesma coisa, só que sem a questão dos rituais de emancipação social, né? Rituais de emancipação social. E daí gera essa tal falta de sentido somente no consumo. Deu para compreender? Porque quando você tem, por exemplo, uma produção lá nas sociedades pré-industriais, né, que eles denominam os índios norte-americanos, eles se denominavam de potlatch. Depois você pesquisa esse termo aí. Você vai ter festas do mesmo jeito, você vai ter danças do mesmo jeito, mas com um certo tipo de emancipação social, ou de troca, ou de queima, etc e tal, que tem uma ligação com a religiosidade, com a natureza, respeito à natureza. O que nós hoje, a gente perde isso, e é isso que o Baudrillard vai mostrar a partir do Marcel Mauss, ou daquele cara antropólogo que teve no Brasil, que eu esqueci o nome agora. Não, o Zizek. Não. Depois eu lembro. Mas enfim, ele vai ele vai traçar epistemologicamente essa questão, mas vai mostrar resumidamente resumindo agora, que é justamente essa falta de ritual, de ritualização da queima, da festa e tal, que ficou totalmente tecnicizada, né, objetificada ou reificada, né, porque reza é coisa, ou coisificada, né, e que faz com que a gente sinta-se meio que perdido totalmente nesse emaranhado todo de coisas industriais, culturais, etc e tal. Não sei se deu pra você entender, mas depois a gente pode tratar melhor sobre o assunto. Muito bom. Essa situação toda, esse relativismo, é o que faz, por exemplo, com que, por exemplo, o cara que se diz cristão, devoto, é a favor de tortura, né? Tipo assim, né? A crença dele é baseada no sofrimento de uma pessoa, de um Deus, que foi torturado, e aí, 2.000 anos depois, o cara quer que outras pessoas sejam torturadas. É o cristianismo, né? À la carte, né? Eu pego o que me interessa e foda-se. É o relativismo. O relativismo é isso. E ele é o grande sintoma do niilismo, né? A sociedade na decadência do niilismo. Não, você quer coisa pior também, que o cara ter atrás do carro escrito assim, presente de Deus. Então Deus é um Transformer, porra. Deus é o Obi-Wan. Pois é, exatamente. Deus do mercado. Deus é um cara muito escroto que dá um carro pra ele, mas enquanto isso a Somália... Exatamente. Esse negócio do niilismo, junto com o narcisismo também, você pega os shoppings, por exemplo, que são os templos do consumo, né, bicho? A gente pode chamar assim, né? Tem também a substituição das igrejas e tal. Não totalmente, né? Mas a gente tem os templos do consumo também. E eles são todos espelhados, né, cara? Você anda pelo shopping, você tá se vendo o tempo todo. E quando não tá se vendo, você tá vendo as vitrines transparentes e tal. Eu acho muito interessante essa perspectiva também, para incentivar o consumo e refletir no seu espírito narcísico, sabe? Assim como também, velho, nas salas antigas a gente tinha os santos e tal, né? Os altares, e hoje a gente tem as TVs e os aparelhos eletrônicos, etc e tal. Exatamente. Só substituímos os ídolos, né? Em vez por isso que Deus tá louco. É o que fala no aforismo. Que o povo acha que ele tá falando literalmente de matar Deus. Exatamente. Ele tá falando dessa substituição muito que a gente faz social. Pois é, galera, eu fico muito feliz que eu acho que esse aqui foi o episódio mais prolífero que a gente gravou, cara. Eu acho que esse aqui foi o mais filé. Pena que a galera não vai ouvir 10 minutos disso aqui. Se bem que vocês começam zoando lá no início, a galera vai animar. Vamos fazer...
Você coloca as musiquinhas lá, os efeitos. Mexe com o fetiche da técnica. Ele dá a entender que é interessante, né? Galera, o fetiche técnico. Eu gostaria de pedir a ajuda de vocês pra gente ler os recadinhos da semana aí. Lá no YouTube tá cheio de comentários nos 3 últimos episódios. Ai, meu Deus. E eu queria que vocês lessem aí e a gente comentasse aqui. Comecem a ler, então. Ô, Marlon, pode ir. Eu tô abrindo, amigo. Danadinho, você tá abrindo. Então, primeiro recadinho. Não, eu respondendo, não. Eu não estou namorando. Falou. Tá. Vou ler da Liriel. A Liriel, que é uma aluna nossa, São Caetano, que já diversas vezes falou que tinha medo de mim. Não sei porquê, ela fala que eu passo medo. Mas ela falou o seguinte, né? Eu não tô bem, no episódio 4. Eu não tô bem, alguém me ajuda, pelo amor de Deus. Não vou conseguir olhar para os professores sem rir. E tem o outro que ela fala, nem queria dormir mesmo, né? No episódio sobre sobrenatural. A Liriel, uma pessoa assim. Bacana. Como é que eu vou dizer? Ela é uma aluna niilista, cara. Ela é bacana, sim, ela é bacana. Tem ficado a cada dia mais bacana também. A Nilcilene eu conheci ela na igreja. A Nilcilene é uma irmã minha aí, emprestada. Eu conheci ela na igreja, tem muito tempo que eu não vejo ela. Beijo, Nilcilene. Parabéns pela escolha do tema, meninos. Achei muito interessante você falar sobre o ponto de vista da psicanálise, porque ela nos ajuda a entender que a loucura é mais... Peraí que cortou um pedaço aqui. Que legal. É mais normal do que nós imaginamos. Por isso a importância de tratamentos que respeitam a subjetividade de cada indivíduo. Só uma observação: o atual ministro da Saúde publicou um documento dando aval ao uso de eletrochoques em pacientes psiquiátricos. A família Bolsonaro é assim mesmo, né, gente? Nós no 1964 é fichinha, a gente já tá chegando no século XIX, lobotomia. Também gostei das indicações de filmes, gostaria de deixar como recomendação o documentário Estamira. Beijo. Você já assistiu o Estamira, cara? Beijo. Estamira é perturbadora, assim, é uma moça que mora, uma senhora, né, que mora num lixão. Não, ela mora num lixão, cara, e ela é meio que uma profetisa, assim, da loucura, saca? Muito interessante, eu acho que vocês dois iriam gostar bastante, cara. Fica com aí, certeza. Estamira. Eu vou ver se eu assisto. Verei agora, deve ter no YouTube aí, porque já é uma parada velha já. É muito bom mesmo. Mas é assim, uma parada chocante, assim. Cara, a Liriel colocou Liriel Jung o nome dela, olha que doido. Porque ela é jovem. Não, Jung. É porque ela... Jung do psicanalista lá. Carl Gustav Jung, porra. Tem mais um comentário aí, ó. No último episódio da Venezuela. Foi a Fabi que sugeriu o tema de hoje pra gente. Parabéns, rapaz. É muito bom o podcast de vocês. Vou compartilhar esse episódio. Vou ler de novo. Parabéns, rapazes. Então, é muito bom o podcast de vocês. Volta a fita. Não é assim só. Deus, esse não é partilhar o que isso, japonês? Isso aí é narrador de anime. Bom, agora tem um aqui no episódio... Vamos lá. De trás pra frente. No episódio Lançamentos Literários. Tá assim, Túlio Barbosa. Parabéns pelo trabalho, parabéns por denunciar o sentido real de uma ditadura, por apresentar a mesma como terror. Parabéns pra nós, Rádio do Bode. Tem um aqui, Thanos vai cair no começo do filme. Nossa, aqui é alguma coisa. Galera, fica assim então. A gente já tá com mais de 16 horas de gravação aqui. Eu não sei como é que eu vou conseguir fazer pra editar essa parada. O problema é subir, vai ser 3 dias. Puta que pariu. Você aí, faça como a Fabi, faça como a Liriel, faça como a Nilcilenes e escreva pra gente, sugira uma temática, converse conosco. Estamos aqui esperando o contato de vocês pra ajudar aqui a tornar cada vez mais popular essa rádio do bode aqui, cada vez menos niilista, né? Ativamente. Nosso podcast é um podcast muito pequenininho ainda. Ele precisa de você. Sugira ele para um amigo seu, para 2, mostra para alguém. Quem sabe essa pessoa não se interessa também e participa aqui conosco
Não é isso? Para encerrar, então, vamos ficar aqui com a voz do nosso amigo Marlon Nunes. Oi, alô, boa noite. Então tá, né? Eu tô com um negócio, peraí. Esse fone deu um bizil aqui. Não, então, legal tá novamente, mais uma vez, acho que é o 8º, nono já, né? Nosso nono programa, nosso nono episódio, né? Nono episódio da Rádio do Bode. Muito contente, muito feliz. Porque eu sempre digo que é o momento de descarrego da semana, né? Porque a gente, além de falar de coisas sérias e tal, é um momento de entretenimento, no qual a gente tá fazendo coisas que a gente gosta de fazer, mas que cotidianamente a gente não consegue fazer. Tá aqui discutindo coisas sérias e brincando e conversando e passando para você, tentando passar para vocês algum tipo de informação aí. Agradecer meus dois grandes amigos, Alan Kenneth e Marlos Reis. Uma boa noite, porque já são 1h da manhã e eu preciso dormir. Boa noite. Quase 1h da manhã de uma sexta-feira santa. Sabe lá Deus quando esses caras vão ouvir isso aqui. Fala de novo que eu não escutei, Alan. Em nome de Pátria de Filho. Amanhã é aquele dia que passa a Paixão de Cristo 24 horas? Exatamente, na Record. Amanhã estarei assistindo Jesus Christ Superstar. Menos Paixão de Cristo Mel Gibson, que é muito sanguinário. Esse filme é muito barra pesada. Vai sair agora o segundo filme do Edir Macedo, vocês viram? Pra mim, você ia falar que ia sair o segundo filme de Jesus Cristo, As Novas Aventuras lá do... Jesus, né? E daqui a pouco terá mais um vídeo meu no Xbox, né? Então, a galera aí, a recomendação, A Vida de Brian, pra assistir, muito bacana, sobre a temática do nascimento de Jesus. Tem um outro filme também sobre Jesus muito interessante. Dogma também, que é um filme também que fala. Não, A Última Tentação de Cristo. Acho que é quando o Lenin morreu. Tem esse filme aqui em casa, ele foi proibido pela igreja na época. O Lenin está morto, sei lá. Que isso? Esse sim, mas é legal pra caramba esse filme, que é Lenin está morto, Lenin morreu. É isso. Deve ser alusão a Deus está morto. Alan, tchau. Tchau, gente. Eu sei que já vai ter passado quando vocês escutarem, mas vamos falar, né? Hoje, às 19h da noite, vai ter teatro lá na praça. Eu estarei lá, eu farei o vilão da peça. No próximo episódio eu falo um pouco mais a respeito disso. E não vai adiantar porcaria nenhuma, já vai ter passado, mas eu tô falando. Um beijo pra todos vocês. Abraços. Eu não vou ficar falando o nome das nossas redes sociais. Vocês dão uma olhada aí na descrição. Deixem um like, curtam a gente, sigam a nossa página. Mesmo a galera que tá escutando em outras mídias sem ser o YouTube, vai lá dar uma curtida no YouTube pra gente tentar monetizar esse trem. E o próximo episódio, o episódio 10, vai ter alguma coisa muito especial vai dar tchau aí, pra comemorar o nosso 10º episódio. O Ícaro. Sim. Alô? Oi? Alô? Oi. Alô? Oi. Como é que foi? Boa noite. Você gostou de participar? Muito melhor. Sem perspectiva aí, cara. Então tá, hein? Boa Como noite. sempre. Obrigado aí pela participação breve. Alto, porra. De nada, cara. Sempre que você me chamar, a gente aparece aí, Ícaro. Um conselho aí, vou abaixo, viu, meu amigo? Na bunda, até segundo. Vai? Cera, não dá muito certo não, cuidado com Cera. Fala com o seu dedo, o seu pai dedo aí. Na bunda até segunda. Então falou, galera. Como o Ícaro disse aí. O Ícaro aí, gente, o Ícaro da mitologia é filho de Dédalo. O Ícaro que falou aí agora do Dedado. Grande abraço, gente, até mais. Ô, Marcos, o Alan falou que vai em 4 proctologistas pra ter certeza da parada. Eu nem sei o que significa isso, mas tá bom. Até mais, galera. Um beijo, um abraço, tchau.